A paz seja convosco. Está na hora de estudarmos a palavra de Deus, mostrar aqui para vocês a palavra de Deus escrita aqui, os irmãos que escreveram essa lição aqui, tem lição, a Escola Bíblica Sabatina. Essa lição é sempre revisada pelos irmãos, está aparecendo aí no rodapé, rodapé inferior aí, parte inferior da tela, está aparecendo, pesquise no YouTube, IUAS Brasil, tem o canal aí dos pastores, presbíteros, cooperadores da Igreja Universal, Assembleia dos Santos. Tem bastante igreja e denominações, principalmente em São Paulo, né? Santo Amaro, tem ali Itaquera. Procure esses lugares, procure informações aí lá no canal. Então, aqui está a lição, aqui, epístola dos editores, né? Os que editaram a lição, pastor Marcos Stefano Zastavini, do Couto, né? Tem aí o pastor Misael, também tem eu, cooperador Paulo Henrique, participando aqui dessa lição, e também tem o presbítero Williams, né? Escreveu os autores dessa lição bíblica aqui, sabatina, e eu, como a primeira vez participante aí de 3 lições aí, muito gratificante estar estudando essa lição, principalmente essas primeiras lições sobre adorar em espírito e em verdade. E agora a gente vai estudar mais uma lição bíblica, fazendo um estudo antecipado, para depois a gente revisar no sábado, revisar na sexta-feira, e a gente ter um conhecimento mais aprofundado. Eu vou estudar agora, depois estudo na sexta-feira ali com os irmãos ali na live, depois entro no sábado daí já preparado para trazer a revisão completa, com todos os argumentos prontos, para uma lição abençoada no santo sábado, dia do Senhor. Então, vou estar compartilhando a tela aqui. Vou compartilhar a tela do site. Está aparecendo aí o site para vocês. O site do Arte de Pregar. O site do Arte de Pregar é Arte de Pregar a Palavra, tudo letra minúscula, tudo junto, Arte de Pregar Palavra.blogspot.com. Você lá vai achar a lição bíblica sabatina agora, a importância de crescer. Então aqui está a lição bíblica que vai ser aplicada no dia 30 de 5 de 2026 e o calendário judaico 14 de Sivan de 5.786. Então a gente vai estar estudando essa lição agora. Você também pode ter acesso lá à escrita e a aplicação prática, tem alguns versículos, perguntas para você refletir, estudos, versículos para você procurar e estudar em casa. Interessante, está tudo aqui a lição. Então, o tema é a importância de crescer. A introdução. Crescer é uma necessidade espiritual para todo aquele que serve ao Senhor. Assim como uma semente precisa ser regada, cuidada e cultivada para germinar. Crescer é dar frutos. O cristão também precisa desenvolver sua fé, conhecimento e comunhão com Deus para amadurecer espiritualmente. O crescimento espiritual é resultado de uma vida de verdadeira adoração. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais somos transformados à sua imagem. A estagnação espiritual impede que o crente de viver plenamente o propósito divino. Já o crescimento leva a uma adoração mais profunda, sincera e baseada no amor e na obediência. O cristão maduro aprende a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a discernir entre o bem e o mal, a viver de modo que glorifique o nome do Senhor. Crescer espiritualmente é deixar que o Espírito Santo molde o nosso caráter, pensamentos e atitudes. Primeira pergunta: quem dá o verdadeiro crescimento? 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 a 8, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que a planta é alguma coisa, nem o que o rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Ou seja, Paulo plantou, como se ele jogasse a semente do evangelho. E Apolo regou, seguindo os ensinamentos do apóstolo. E Deus dá o crescimento, exatamente como funciona na agricultura. Um vai lá e planta, e outro, digamos assim, que tem a função de regar. Mas quem dá o crescimento, mesmo na agricultura, mesmo na nossa plantação, é Deus. É Deus que tem o controle de tudo isso. E de forma também no espiritual. É Deus que dá o conhecimento, o entendimento da sua palavra. Então precisa ser a leitura bíblica, por exemplo, seguida de uma oração, caso você não vai entender tudo
o que diz as Sagradas Escrituras, as riquezas, é necessário uma hora de pausa, uma hora de reflexão, uma hora de oração, de pedir ajuda para Deus. A explicação da lição, né? O comentário, né? O verdadeiro crescimento não vem apenas dos esforços humanos, mas de Deus. Quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Paulo mostra que as pessoas podem ensinar, aconselhar e ajudar, mas somente Deus pode transformar o coração. Hoje vemos muitas coisas erradas crescendo. O pecado, a violência, o egoísmo e a frieza espiritual. Essas ervas daninhas espirituais têm afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Mas Deus, em sua infinita graça, continua chamando as pessoas para perto dele. Somente Ele pode regenerar o coração, restaurar as vidas e fazer nascer uma nova criatura. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que dá a bondade em nós. Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então devemos procurar a Deus para que coloque em nós o querer e o efetuar a obra dele e agir conforme a sua vontade, diz o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é a videira verdadeira, que ele relata lá no livro de João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Ele fala, inclusive, que o pai dele é lavrador. Ou seja, para você ver a grandeza de Deus o Pai. A grandeza de Deus o Pai, ele fala que Jesus é a videira, e essa videira já é uma árvore muito grande. Jesus já é muito grande já. Mas eu costumava, pelo menos, a dizer que Jesus seria Deus seria o jardim. Deus seria o jardim, ele faz crescer ali Jesus. Até que forma esse exemplo ele tá certo, tá correto, porque o jardim é imenso, o jardim é enorme e tem lá uma árvore apenas. E através dos nutrientes que tem nesse jardim, faz com que a árvore cresça e dê frutos. Porém, ali fala que ainda Deus é maior ainda que o jardim, e ele é o lavrador que faz ali tanto o plantar, tanto o querer, quanto o efetuar ali nessa obra. Tanto ele cuida do jardim, tanto ele é o jardim, para você ver a grandeza do Pai e a obra magnífica do Pai. Aí o versículo para a gente estudar em casa, eu deixei aqui no site, para procurarmos, para você procurar, para você estudar aí, Oséias 10, capítulo 12. Mas a gente pode olhar aqui. Eu posso procurar aqui Oséias 10, capítulo 12, na Bíblia Online aqui. Vamos procurar Oséias 10, capítulo 12. Você abre ele na sua casa, Oséias 10, capítulo 12, para a gente conseguir entender o que diz lá no texto. Né? Fazer que nem os burianos, né? Olhar o que diz no texto e confirmar o que está escrito. Diz assim, ó: semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha a chuva, até que chova a justiça sobre vós. Ou seja, semeai para vós injustiça, semeai a justiça e você vai ceifar segundo a misericórdia de Deus. Lavrai o campo de lavoura, porque é o tempo de buscar a Deus, até que chova a justiça sobre vós, porque Deus é justiça. Olha que versículo poderoso, hein? Palavra aqui no grego, para crescimento, o grego aushano. Significado é crescer, aumentar, desenvolver, amadurecer. A ideia espiritual é de alguém que está avançando continuamente na fé. Em lições passadas, falamos que a gente deveria ser cheios continuamente do Espírito Santo. E essa palavra do grego aqui, aushano, exatamente dá essa ideia de crescer, aumentar, desenvolver e amadurecer como algo sendo continuado na sua vida. Então, se você para de buscar e ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus que dá o crescimento, então você para em uma etapa dessa, crescer, aumentar, desenvolver e amadurecer. Se você para de ser cheio, por exemplo, você para em uma etapa dessas. Você parou de aumentar, você parou de se desenvolver, você deixou, né, de amadurecer. Então, você não pode abandonar a etapa. Então, a ideia da palavra também, mais uma vez, dando uma continuidade na fé, uma perseverança. A.W. Tozer: Deus nunca chamou ninguém para permanecer espiritualmente parado. Então, Deus chamou você para fazer algo. E algumas pregações que eu vejo falando que Deus é em movimento. E é verdade, porque Deus está em constante
movimento. Desde quando ele disse para Moisés, Reiê, Asher Reiê, eu serei o que serei. Ou seja, ele está em constante movimento. Eu vou ser ainda, o que vou ser ainda, o que vou ser ainda. Que Deus está continuamente em movimento em busca da redenção da humanidade, mostrando a tua glória e o teu poder e conhecimento para todos os que o seguem. Então, Deus nunca chamou ninguém para permanecer separado, porque ele próprio é movimento. Charles Spurgeon, o crescimento espiritual é a prova de uma fé viva. Uma fé viva. A prova que você não está morto, porque Tiago vai falar, a fé sem as obras ela é morta, porque você tem que estar constante movimento e crescimento. Não só fazendo obras boas, para que as obras justifiquem a sua salvação, mas também espalhando a boa nova, e a boa nova é o evangelho, a boa nova é Cristo. É um exemplo prático aí, ó. Uma planta esquecida em um canto da casa seca aos poucos, você para de regar a planta, ela para de crescer, ela seca, ela murcha e perde. Então, a ideia é você estar ligado na videira, é você estar lá na palavrinha lá do grego, alxanô, crescendo, desenvolvendo-se e amadurecendo-se. Ou seja, você precisa constantemente dos nutrientes. Ou seja, se você esquece ali por um momento de regar essa planta, a planta é o conhecimento, a busca por Deus, a busca pelo conhecimento, a busca por estar ligado na videira verdadeira e pegar da seiva dos nutrientes. Então, se você esquece de regar essa planta, ela fica esquecida no canto. Da mesma forma que um cristão que deixa de orar e ler a Bíblia e buscar a Deus começa a enfraquecer espiritualmente. Isso aqui é fato, né? Aqui é perguntas para a classe. O que mais impede uma pessoa de crescer espiritualmente hoje? Distrações, entretenimento, o que mais que você consegue colocar? Como podemos perceber quando alguém está amadurecendo a fé? Comportamentos, atitudes que ela tinha e deixa de fazer para melhoria. A gente consegue notar, isso é notável, isso é notório. A resposta é: o crescimento espiritual vem de Deus, mas exige obediência, comunhão e perseverança do cristão. Ou seja, quando você vê alguém perseverando, mesmo nos momentos difíceis, ali permanecendo na fé, ela está tendo um crescimento espiritual. Pessoa que não tem a fé abalada por coisas fúteis. Pergunta número 2. Quem nos deu o maior exemplo de crescimento? Lucas capítulo 2, 40 a 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Então, conforme Jesus ia pregando, ia fazendo as maravilhas, ia fazendo os milagres, todos viam que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Jesus é o maior exemplo de crescimento verdadeiro. Mesmo sendo filho de Deus, ele cresceu fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Seu crescimento foi equilibrado. Isso mostra que Deus deseja que o ser humano amadureça por completo. Quem quer servir ao Senhor precisa buscar a sabedoria, andar em comunhão com Deus, crescer em caráter, aprender a amar as pessoas. Tudo isso é junto, é uma conexão. Não é fazer uma coisa e deixar a outra, porque tem gente que, vou buscar sabedoria, vou buscar conhecimento, mas não tem comunhão. Não tem, então precisa de linkar tudo isso, é tudo vinculado um com o outro, não dá para abandonar um, não tem como só buscar a sabedoria de Deus e deixar de andar em comunhão com ele, deixar de crescer em caráter e parar de amar as pessoas. Eu tenho que linkar tudo isso para que eu consiga de fato estar em desenvolvimento espiritual. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ou seja, se você está em Jesus, você também deve andar como Jesus andou. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o cabeça. Aí vamos para estudar o texto de Hebreus, capítulo 5, versos 12 a 14. Hebreus, capítulo 5, versos 12 a 14. Vou ler aqui para vocês. Você procura na sua casa a Bíblia, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14. Abra aí, eu vou estar lendo aqui. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais, mesmo que você seja professor com o tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, a gente deve estar em constante busca de sabedoria, mesmo que já sois mestres pelo tempo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, conforme você vai crescendo, vai vindo alimentos mais sólidos.
comparando a gente com uma criança, que começa a beber algo líquido, começa a comer algo líquido, depois ela precisa de mantimentos mais sólidos. Assim como a gente deve constante desenvolvimento, a gente deve ser experimentado na fé. Tem uma palavrinha do grego, sabedoria. Olha só. A palavra sabedoria no grego é Sofia. Sofia. Olha só. Você que tem o nome de Sofia. Seu nome é sabedoria. Do grego, a palavra para sabedoria é Sofia. Sofia quer dizer sabedoria, entendimento, discernimento e inteligência espiritual. Então, essa palavra nos ensina que a gente precisa de discernimento e inteligência espiritual, ou seja, tudo está linkado, oração, não só a sabedoria, oração e aprender também, mesmo que já sois mestres, como dizem Hebreus. John Wesley, o evangelho transforma o coração e molda o caráter. C.S. Lewis, quanto mais perto de Cristo, mais nos tornamos verdadeiramente humanos. Ou seja, quanto mais perto de Cristo, se tornamos humanos, bons, amáveis. Um exemplo prático. Uma criança saudável aprende aos poucos a falar, caminhar, ouvir e obedecer. Então, aos poucos você vai vendo o desenvolvimento de uma criança. Aos poucos ela aprende a falar, a caminhar, ouvir e obedecer. O cristão também precisa aprender espiritualmente com o tempo. Então, ou seja, você tem que falar espiritualmente, aprender a falar espiritualmente, caminhar espiritualmente, ouvir e obedecer. Assim a gente vai amadurecendo na fé. Não tem como a gente retroceder e voltar sem saber falar novamente. E quem deixa de fazer as obras de Deus acaba perdendo isso, acaba regredindo. Perguntas. Em qual área Jesus mais nos inspira a crescer? É uma pergunta para a classe. Qual a diferença entre envelhecer e amadurecer espiritualmente? A resposta. Jesus cresceu de forma equilibrada e mostrou que o verdadeiro crescimento envolve o caráter, sabedoria e comunhão com Deus. Pergunta número 3. Qual o verdadeiro crescimento? Colossenses capítulo 1, 9 a 12. Eu vou estar lendo aqui o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Explicação. O mundo ensina a crescer ter fama, dinheiro, poder e reconhecimento. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece no interior. Crescer em Deus é crescer no caráter, na humildade, no amor, na fé e na obediência. A maturidade cristã não é aparência religiosa, é transformação verdadeira. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Palavras do apóstolo Pedro. Crescer na graça e no conhecimento, crescer na misericórdia, na bondade. Porque graça é o quê? Misericórdia, justiça, bondade e verdade de Deus. Ou seja, a graça é salvadora. Exige a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Jesus Cristo. Por isso fala, e nosso Salvador, Jesus Cristo. É a graça salvadora a qual Pedro está falando aqui. Então, a graça salvadora inclui aqui quatro itens principais. A misericórdia, bondade, justiça, verdade de Deus. Bondade, misericórdia, justiça, verdade de Deus. 4 itens principais aqui. A gente precisa ter para ser ali salvo, para crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, você tem a bondade, a justiça e a misericórdia. Ou seja, bondade, justiça e misericórdia. Daí você aprende esses 3, isso nos salva. Você precisa da verdade, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que está na palavra dele. Então, por isso é graça salvadora. A graça que salva é crescer na graça e no conhecimento da palavra dele, andando com ele, fazendo o que ele fazia. Romanos capítulo 2, verso 2. Sempre é citado esse verso, que esse verso, ele norteia praticamente todas as lições. É necessário fazer isso para se tornar um verdadeiro adorador. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove o seu entendimento, renove o seu conhecimento e ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo e eficaz ao Senhor. Aí Salmos 1 a 3 vai falar o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem seu prazer, não se assenta nas rodas dos que zombam da palavra de Deus, mas antes tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. E a palavra do grego para conhecimento é epignosis. Epignosis. A palavra do grego para conhecimento. Significado é conhecimento profundo, entendimento completo e percepção espiritual. Ou seja, essa palavra dá a ideia que eu tenho um conhecimento profundo, ou seja, estou buscando ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, um entendimento completo que molda no quesito a fé, e uma percepção espiritual. Ou seja, se você está próximo a Deus,
Se você tem uma vida de comunhão com Deus, está crescendo no conhecimento, que nem diz lá o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, você tem uma sensibilidade, uma percepção espiritual das coisas que acontecem no mundo espiritual. Até porque o apóstolo Paulo vai falar que a nossa guerra não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades que estão nas regiões celestiais. Billy Graham: o crescimento cristão começa quando Cristo se torna o centro da vida. Agostinho de Hipona: nosso coração só encontra descanso quando está em Deus. Exemplo prático: uma árvore forte não cresce apenas para cima. Ela também cria raízes profundas. Ou seja, uma árvore forte não vai crescer só para cima. Se ela não tiver uma raiz forte, ela não vai suportar o peso e vai tombar. Assim é o cristão maduro. Quanto mais cresce em Deus, mais firme se torna, porque Cristo é a raiz profunda que segura e dá ali a seiva, o nutriente necessário para o crescimento e mantém de pé. Tudo posso naquele que me fortalece, ele que mantém de pé. Seja firmado na rocha, não na areia. E a pergunta para a classe: o que o mundo considera crescimento? Como diferenciar a aparência espiritual da maturidade verdadeira? A resposta: o verdadeiro crescimento é interior e produz transformação no caráter e nas atitudes. Ou seja, uma raiz profunda, não superficial. Pergunta 4. Quem não cresce consegue dar frutos? Lucas capítulo 3, versos 7 a 9. João 15, 6. João 15, 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira. Sem ele nada poderíamos fazer. Ele que dá o nutriente. Sendo que seu pai é o lavrador. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como vara e secará. A Bíblia ensina que apenas quem permanece em Cristo consegue produzir frutos espirituais. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Quando nos afastamos de Cristo, secamos espiritualmente, perdemos a força, deixamos de produzir frutos. O fruto do Espírito é produzido quando permanecemos ligados no Senhor. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bondade é você ser bom. Benignidade é você dar o bem aos outros. Bondade é você ser algo. Você é bom. Uma pessoa que não faz mal a ninguém e não pratica o mal. Ser benigno é praticar, é o efetuar a bondade a outras pessoas. Mateus capítulo 7, verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí para você procurar em casa, Jeremias capítulo 17, versos 7 a 8. Vamos estar lendo aqui? Jeremias capítulo 7, versos 7 a 8. 17. Jeremias. Versos 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Olha só que revelação poderosa que nos dá Jeremias. Porque aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que estende as suas raízes para as águas, para diante do ribeiro, e de lá procura o nutriente. E Jesus disse essas palavras: aquele que beber da água do Senhor jorrará fonte de água viva dele. Ele vai beber dessa água e nunca mais terá sede. Olha só, Jeremias, o profeta chorão. A palavra do grego fruto é karpos, que significa fruto, resultado, evidência, produtividade espiritual. Ou seja, a palavra karpos, fruto, é uma evidência do que você tem feito. Ou seja, se você é uma árvore má, você tem uma evidência. Agora, se você é uma árvore boa, você tem a evidência. Essa evidência, esse resultado, vai dizer a produtividade e a qualidade da árvore. Martinho Lutero: a fé verdadeira produz frutos naturalmente.
D.L. Moody. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Ou seja, Deus não está procurando alguém que seja santo e perfeito em todo o tempo, mas procura pessoas dispostas a fazer a tua vontade. Exemplo prático. Um celular desconectado da energia descarrega rapidamente. Assim também é o cristão longe de Deus. Sem comunhão espiritual, perde as forças. Pergunta para a classe. Como saber se estamos dando frutos espirituais? O que faz uma pessoa secar espiritualmente? A resposta: quem permanece em Cristo produz frutos espirituais. Quem se afasta dele perde as forças espirituais. Óbvio, né? Quem é a videira verdadeira? João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, disse Jesus. Jesus é a videira e o pai é quem cuida. O pai é que rega, o pai é que planta, o pai é que faz crescer. O pai é tudo. Jesus mostra que toda a vida espiritual vem dele. Ele é a fonte, a raiz, o sustento, a força do cristão. Assim como a videira precisa ser podada para produzir mais frutos, Deus também trabalha em nossas vidas. Então, às vezes, ser podado dói. Às vezes, quando o Senhor remove de nós o orgulho, pecado, distrações, hábitos ruins, e tudo isso faz parte do crescimento espiritual e tudo isso dói. Se coloque no lugar da planta que é podada para poder crescer mais corretamente, crescer mais, ficar mais bonita, quando a gente poda a árvore para ela crescer mais alinhada, mais reta, para ficar mais bonito aos olhos, vistoso aos olhos de quem vê e testemunha aquela árvore podada, aquelas plantas podadas, aquela cerca viva que é podada para ficar toda uma imagem ali boa das pessoas que veem ali. Nossa, essa aí tá bonita, hein? Então tudo isso, se coloque no lugar da árvore podada, se ela pudesse sentir. Tudo isso dói. O negar-se a si mesmo, em Lucas 9, capítulo 9, verso 23, o negar-se a si mesmo, a tornar a sua vida como um corpo, um sacrifício vivo, diário e cotidiano a Deus, isso dói. Porque a gente vai sair do orgulho, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa razão, a nossa lógica, tirar o pecado, as distrações, os hábitos que a gente tem, que a gente costumava fazer, e tudo isso dói e incomoda na vida de quem quer chegar até Deus. Mas o apóstolo Paulo disse aos filipenses que a graça nos foi concedida não somente para acreditar em Jesus, mas também sofrer por ele. Hebreus capítulo 12, verso 11. Nenhuma correção parece ser motivo de alegria no momento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Olha, essa palavra é muito parecida com a palavra do apóstolo Paulo. Né? Há relatos também que, uma curiosidade, que o apóstolo Paulo tem escrevido o livro de Hebreus, apesar do autor do livro de Hebreus ser desconhecido. Também há relatos que Lucas escrevia quando Paulo ditava. Ou seja, também há a possibilidade de o autor de livro de Hebreus ser Lucas. Curiosidade, não estou afirmando nada, hein? Salmos capítulo 92, 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ao justo florescerá. Isaías capítulo 11, verso 1. Ele vai falar do rebento de Jessé. Leia lá, Isaías 11, capítulo 1. Do rebento de Jessé florescerá uma raiz. Vamos lá procurar Isaías? Vamos lá, Isaías. Esse versículo não dá para deixar de fora, né? Isaías capítulo 11. Aí, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, somente desse rebento do tronco de Jessé e das raízes desse renovo que fala de Jesus, a profecia que fala de Jesus, poderemos ter uma renovação e frutos. Só assim podemos frutificar. Uma profecia já do Antigo Testamento. A palavra do grego permanecer é meno, significa permanecer, mas não significa só permanecer, significa continuar, ou seja, continuidade, habitar, você deve habitar, perseverar, você deve perseverar. Então não é algo que você, eu vou começar agora, mas eu não vou permanecer. Ou seja, a palavra meno deve ser contínuo. Para permanecer, você deve perseverar, para você deve sempre habitar. Andrew Murray, permanecer em Cristo é o segredo da vida cristã. Watchman Nee, a vida cristã não é imitar Cristo, mas permitir que Cristo viva em nós.
Permitir que Cristo viva em nós, porque se ele viver em nós, ele nos mostrará a maneira certa de agir. Daí você não vai ficar preocupado, não, tem que imitar Cristo, não sei o quê, não estou conseguindo. Mas permita Cristo habitar em vós, através da busca, da perseverança, da continuidade, que nem diz a palavra do grego meno. Exemplo prático. Uma árvore podada parece estar perdendo os galhos. Ela está perdendo galho, você fala, nossa, mas essa árvore está perdendo galho, está ficando meio feia. Mas depois ela volta mais forte e produz ainda mais frutos. Assim Deus faz conosco. Deus corta algumas coisas da nossa vida que está nos atrapalhando, mas depois nós voltamos mais fortes. Perguntas para a classe. O que significa permanecer em Cristo no dia a dia? Como Deus usa as dificuldades para nos fazer crescer? Jesus é a fonte da vida espiritual. Quem permanecer nele cresce e produz frutos. E a conclusão aqui geral, o crescimento espiritual não acontece de um dia para a noite, de um dia para o outro. É um processo diário de oração. Tem gente que ora bastante, mas se você ainda tem um processo de leitura, leia a Bíblia. Porque tem gente que acha que, estou falando com Deus e estou orando, mas se você não tem o conhecimento, e o apóstolo Pedro falou, crescer na graça e no conhecimento. Então, você tem que ter a oração. Todos temos que buscar isso. Mas tem que ter a leitura. Tem que ter a leitura bíblica. Você não pode deixar a Bíblia de lado. Tem que ter tudo. Tudo está junto um com o outro. Comunhão, obediência, perseverança. Quem cresce em Deus, amadurece, aprende a confiar, produz frutos, glorifica ao Senhor. Influencia as outras pessoas. Você vai lá e prega. Você vai lá e dá testemunho. Pergunta final aqui para a classe. Uma pergunta que você pode fazer aí na classe. Se a sua vida espiritual fosse uma árvore hoje, como ela estaria? Hoje você estaria cheio de frutos? Hoje você estaria secando? Hoje você estaria crescendo? Você precisa ser cuidado? Essa é uma pergunta para você responder. A resposta deve levar a classe à reflexão, comunhão com Deus, crescimento espiritual, necessidade de permanecer em Cristo, maturidade cristã. Agora, durante essa semana, separe mais tempo para a oração, leia a palavra diariamente, observe as áreas da sua vida que precisam crescer. Então, faça uma autoanálise de você mesmo. O apóstolo Paulo nos orienta a fazer isso. Observe todas as áreas da sua vida que precisam de crescimento. E permita que Deus continue moldando você. Porque quem permanece em Cristo cresce. E quem cresce, frutifica. Então, essa foi a lição que vai ser aplicada, vai ser revisada pelos pastores da Igreja Universal Assembleia do Santo no canal IUAS Brasil, normalmente às 8 horas da noite, toda sexta-feira, Escola Bíblica Online, e também vai ser passada também no sábado, em todas as congregações, em todas as denominações. Pense, reflita e busque a graça e o conhecimento de Deus. É importante os estudos, por isso tanto estudo, os irmãos passam, eu passo de novo. É tão importante esse estudo. Quanto mais você estudar, melhor. Quanto mais você reprisar essa lição, você vai chegar afiado no santo sábado do Senhor. Então, eu inicio e dedico isso a Jesus Cristo e também termino no nome do nosso amado Salvador e Redentor, Jesus Cristo.